Ei, Patrícia! Estranho isso, esse mundo da internet, Tiago, é uma loucura. É a sua primeira live? É, eu sou uma índia, Tiago. Olha, a primeira live a gente nunca esquece. Tem que ser É, comigo. tomara. Eu tô de óculos, eu vou tirar o óculos, eu não te enxergo, então eu vou Pois ficar. é. Se eu também não colocar o óculos, eu não consigo nem ler o que o pessoal está falando aí, as Eu perguntas, também. cumprimentar as pessoas. Estamos com o Um Luiz beijo, gente. Baricelli. Olha o povo mandando recado pra É, o você. povo manda beijo, manda carinho. É uma delícia isso, É, né? Ó o legal, dedinho, ó legal. o dedinho. Cadê o dedinho? Ó, Cadê o dedinho? Não, isso é coisa da minha mãe, sabia, Tiago? é mesmo. Eu A minha mãe, amei quando virou um ela fazia isso com a bordão. gente. Minha mãe é pernambucana, eu sou de Recife, e quando nós éramos crianças, que ela queria proibir alguma coisa, tipo assim, a gente já estava saindo, sabe, de casa, volta, ó o dedinho, ó, que não vai sair. Aí eu lembrei, e você, Aquilo virou você uma acatou, a marca culpa é incrível. sua. Até hoje o povo lembra e olha isso, que incrível, né? É, então, e Primeiro dia de aí, live. a galera do som sonorizou, botou uma, acho que era um barulho de uma cascavel, um chocalho. Lembra que Lembro, colocaram um som lembro. quando eu Tinha aquela fazia. sonoplastia do chocalho. Era Um muito legal, chocalho da, cara. da, da cascavel. A Eu acho que era Rosa isso. foi realmente um acontecimento, um trabalho tão lindo. Está de parabéns para sempre. Todos os seus trabalhos, Patrícia. Nós todos. Fã seu. Obrigada. Imagina, É uma obrigada. Eu tenho grande ótimas atriz. recordações. É, foi Obrigada, tudo muito obrigada. bom, tudo muito lindo. Vamos lembrar um pouco hoje. Temos alguns minutinhos, passa voando, né? Como é que foi quando o Ervald veio te convidar para fazer a Escrava Rosa? Pois é. É ótima a história. Porque, assim, ele me chamou e falou assim, olha, você não vai lembrar? Ele falou, não, eu falei, não, eu lembro. Ele, como assim? Eu falei, mas você era muito criança. Eu falei, não, é o seguinte, a Escravizaura, a Globo reprisou a Sim, a primeira primeira versão é da versão Globo, deles, todo a mundo versão do sabe. Gilberto Braga. E eles reprisaram. E eu vi a reprise quando eu era criança. Eu não Entendi. sei se reprisou mais de uma vez, mas eu vi a primeira, eu era muito criança. E eu lembrava. Por quê? Porque eu sou atriz desde criança. Então, atrizes como Lucélia Santos, Regina Duarte, Glória Pires, essas pessoas todas me marcaram desde sempre. E a Lucélia fazendo a Isaura era uma coisa que eu, criança, aquelas cenas dela com Rubens de Falco, eu ficava maluca. É muito E eu forte, né? lembrava da Ileia Garcia, que a Ileia fazia uma rosa mais grave. Era Lembro. uma rosa, era uma vilã séria. E era lindo o trabalho da Ileia. Inesquecível, eu lembrei. Eu lembrava de um jeito que ela fazia no corpo, de um olho. E a primeira palavra que me veio foi inveja, porque era isso que ela me passava. E eu, criança, eu olhava, eu tinha uma pena da Lucélia Santos, e eu achava que ela tão má. Você sabe que a nossa versão é totalmente original, né? Que eu não copiei nada daquilo. Por isso que a nossa Rosa é tão diferente. Era filha de Pois coronel, era é, mestiça, né? Eu pois tinha a é. obrigação. O Erval, ele fez essa encomenda. Nós temos que fazer tudo diferente. Eu nem olhei mais. Eu tinha lembrança de criança como você. Mas eu criei Uhum. tudo do folhetim do Bernardo Guimarães e muita coisa original. Como a história da nossa Rosa, na nossa versão, é totalmente original. Aquilo dela Sim. ser a Uhum. irmã escrava daqueles filha do coronel, né? Essa história é Uhum. original da nossa novela, assim como os quilombos, a história da Tomásia, tudo isso é original. São duas Que versões legal. da Escrava Isaura. Muito Mas diferente, aí né? conta, foi uma surpresa quando ele te chamou para fazer, o Erval te chamou para fazer a Rosa? Aí eu falei assim, bom, eu lembro da Iléa Garcia, eu quero fazer. Porque na hora eu lembrei da Iléa Garcia. Eu falei, eu quero fazer, eu lembro. A personagem é incrível, porque eu vi ali a chance de fazer uma vilã. É uma A coisa coisa do humor foi pintando, porque eu comecei a pensar em coisas. Aí, na época, minha filha pequena, e quem é mãe sabe, a gente vê desenho animado por tabela, né? A é, gente vê os desenhos, não é isso? tem Você rapaz vai sabe ver. também. Não é isso? Você vê 50 Monstros Volta S.A., a ser minha filha viu criança, 70 volta a ver vezes. tudo, volta a estudar Não é? matemática, faz tudo, E eu não Simone. me lembro,
Eu não me lembro se naquela época o desenho estava em cartaz ou se ela estava vendo na época ainda tinha VHS, ela estava vendo em VHS o Corcunda de Notre Dame, em versão desenho animado. Você não vai lembrar, enfim, que é lindo, né? Aquele Quasimodo lindo. Eu lembro do desenho da Disney, do Corcunda de Notre Dame. Pois claro, eu vi também. O visual da Rosa, na verdade, eu nunca te falei isso. Eu me inspirei que eu acho que é Esmeralda o nome dela. Posso estar enganada. Não é? A protagonista, que ele é apaixonado por ela. Isso. Eu me inspirei nela. Que legal. Porque eu estava vendo tanto. Pois é. Aí eu liguei para o Herval e falei, por favor, abre uma exceção, uma licença poética, porque as escravas usavam turbante, né? Talvez por questões de higiene, aí você sabe dizer melhor do que eu, enfim. E aí eu falei, deixa eu usar meu cabelo, deixa eu fazer uma coisa aqui, e tudo baseado na Esmeralda. E a minha roupa, quer dizer, a saia seria aquela saia, a cintura marcada, rodada. E eu pedi para o figurino, vamos botar uns panos irregulares, assim. Tudo que fazia lembrar aquela personagem da Esmeralda, que é uma espécie de cigana, né? E foi assim que o visual, claro, até porque a Esmeralda não é vilã, foi inspirado nela e ele deixava. O Herval, eu falei, posso fazer ele engraçado? Ele falou, podia tudo. Eu falei, ai, que bom. Então, nesse sentido, foi um grande presente. Era bom demais. Ela falava umas coisas. O que a redimia, né? O pessoal está escrevendo aí umas coisas que você falava. Pois é. Pois é, cara. Não, Everton de Castro. Alguém citou o Everton de Castro. Eu preciso falar do Everton de Castro. Vou falar do Everton. Que era... Você não está entendendo o que era contracenar com o Everton de Castro. Primeiro que ele é generoso, até dizer chega. Eu batia nele. Aí eu batia, porque eu ficava empolgada. Eu batia, porque a Rosa tinha toda a referência dela, era a referência da beleza. Tudo tinha que ser belo para ela. E ela olhava para ele, ela tinha raiva dele porque ele não era bonito. Então ela batia nele. Aí eu fazia, me perdoa, Everton, não fica... Não, bate, pode bater que fica ótimo. E a gente criou um jogo, eu e ele, maravilhoso, ele é muito generoso e ele jogava muito comigo. Então mesmo que... Maravilhosa. E ele também trazia muito humor. Então a novela ficava muito bem humorada, né, com vocês ali. Era uma delícia, era uma diversão, era muito bom. Mesmo que as câmeras não estivessem na gente, eu e ele, a gente ficava se olhando e eu fazia umas caras de nojo. Nanda, vem cá. Eu fazia umas caras de nojo para ele e ele retribuía. Olha, quer dizer, ele e todos os outros atores, assim, a gente tinha um entrosamento muito bacana, né? É que eu criei com o Everton um contraponto, e agora alguém citou o Everton, que me trouxe essa lembrança muito boa, né? E a generosidade, porque eu batia, eu não conseguia me conter, eu batia de verdade. E ele fazia muito ótimo. Beijinho? Você lembra do beijinho? Estão falando assim, sai daqui, mostrengo horroroso. Que ele queria um beijinho, né? Muito. Teve beijinho? E é lindo o personagem dele. É lindo, né? Como é lindo aquele personagem. Muito. Tanto amor naquela figura, né? Exatamente. Tão capaz de assim amar. Como o Quasimodo do desenho. Enfim, é verdade, estamos falando de Corcunda, né? De Notre Dame. Que coisa engraçada, né? Ele era o Corcunda Eu acho que foi isso que talvez tenha me inspirado, porque eu lembrava dessa figura desse cara, que era uma... Eu me lembrava de muita coisa da novela, da história toda da novela. Quando ele assaltou por mais da que cobra, porque os fãs lembram mais que a gente, Patrícia, às vezes, hein, querido? Pode ser que você não, mais do que eu, com certeza. Estou falando que o Belchior salvou a Rosa da Cobra, e aí teve um momento de carinho. Olha, eu não lembrava disso. Eu também não, né? Também já foi em 2004 para 2005, né? Pois e a gente gerou uma emissora que estava no traço e colocamos dando 25 pontos de Ibope. Viva Herval Rossano, né? Ele escalou um elenco tão afinado. Viva o Herval Rossano. E aquilo Viva foi... Herval Rossano. A direção de arte, de novo, impecável. A direção de arte, figurino, maquiagem.
tudo, né? Ele tinha um tudo. apuro, ele sabia fazer época melhor do que ninguém, seu Erval. Era incrível. Um homem muito experiente, um homem de televisão, né? É, Tinha feito tudo já na Globo. E tinha uma coisa que eu achava bacana no Herval, que ele deixava. Ele não botava rédea nos atores, ele deixava a gente propor. Eu acho isso fantástico no diretor. criar isso, é Ele tão deixava lindo, né? propor. Isso é, pois é, vocês tinham muita liberdade, eu me lembro, assim, seus Sim. bordões, muita coisa que você inventava, e você já inventava, a gente já amava, já ia para os capítulos. Eu ficava com medo, cara. Eu ficava com medo dele. Eu ficava com medo dele achar que eu estava, sei lá. Porque Caco, o próprio nome já diz, é uma sujeira, né? Ali tem autor, tem diretor que não gosta. Mas eu acho que ele entendeu que foi até uma maneira de fazer diferente. Porque, como você disse, você estava fazendo uma outra versão, mas não há como. Bom, eu lembrava, imagina, as pessoas mais velhas do que eu, como não deviam lembrar. Então as comparações seriam inevitáveis. Então quando eu acessava o humor, quando eu resolvi acessar o humor, eu trouxe uma personagem totalmente diferente daquela que a Iléia tinha feito. E eu acho que o humor na Rosa a redimia, né, de certa maneira. Assim, a tornava mais leve, porque afinal de contas o vilão era o Leôncio, o Ela vilão era já tinha lugar. a Rosa tinha identificação popular Era, com todas essas mulheres humildes que não tinham tido as mordomias, as benesses claro, que a Isaura tinha sim, experimentado. E é uma personagem sim, que sim. vem do folhetim do Bernardo Guimarães. A Rosa está no folhetim original do século XIX do Bernardo Guimarães. Já Uhum, ali sua uhum. posição de vilã, de antagonista da Isaura é muito clara, né? Dona Léa fez um magnífico trabalho e você fez uma composição também maravilhosa, completamente diferente. Um personagem nessa nova versão foi tão lindo. Eu me divertia muito. E aí vamos falar daqui a pouco também, mas a gente ainda pode responder aí um pouquinho mais sobre a Rosa, porque daqui a pouco tem uma outra personagem, tem uma outra galera de fãs que já estão aqui falando que querem falar também de Prova de Amor. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, aí você vai me passando, eu tenho medo de É. mexer Então, e, alguém perguntou agora fazer aqui para muita... você, de onde você tirou o dedinho? A Patrícia já falou isso hoje, era da sua mãe, não é isso que você contou para gente? A gente, quando a gente queria fazer alguma coisa que ela não aprovava, por exemplo, a gente queria sair de casa, ia saindo assim, sem pedir permissão, ela nos detinha e dizia, opa, olha o dedinho, ó, não vai não. Então eu peguei isso dela Então, e adaptei para a pessoa. isso foi muito bom porque, por exemplo, eu gosto muito quando o ator coloca Caco com propriedade, né? E aí você fez isso muito bem com aquela história do ó, o dedinho, porque em vez de você falar só não, né? Em vez de você falar, você fala ó, o dedinho. E o povo amou isso, tanto que tem um monte de gente que fica colocando nos comentários, ó o dedinho, já botaram umas 10 vezes. Os comentários Ah, não que ficam bom! salvos, infelizmente. Ela se comunicava, né? A Rosa se comunicava com a galera. A Rosa falava ao público. Esse público simples, essa galera dona de casa que fica em casa, eu acho que eu consegui fazer uma Rosa que chegava no coração das pessoas, né? Mesmo não sendo uma personagem, uma protagonista, uma pessoa boa, ela era má, de fato, né? Ela tinha problemas sérios de caráter, mas eu acho que as pessoas iam tentando entendê-la, né? Por que que ela é assim? Vamos tentar Desculpavam, né, justificar as falhas isso. de caráter por causa do sofrimento, É, né, que ela tinha experimentado também. E como ela transformava isso claro. também muito em É, humor, né? Assim, era muito o maravilhoso humor tudo. redimia. É claro que, assim, se a gente for pensar realisticamente, uma pessoa dessas podia canalizar tanta energia para coisas boas, né? Para ser uma revolucionária, ela podia se unir a Isaura e tudo. Mas uma coisa que era muito. E aí a gente aproveita para falar um pouco de racismo. Ela era racista, no sentido de que ela queria ser branca, ela admirava os brancos. O modelo de beleza era o branco, né? De comportamento. Tanto eu coloquei aquela risada, não sei se você lembra, eu fazia uma risada esquisitíssima, porque era como ela traduzia o que seria a risada dos ricos, né?
Então ela fazia aquela risada exagerada, porque ela via os ricos rindo exageradamente, né? Então ela fazia aquela risada na tentativa de imitá-los. Quer dizer, e é uma forma é uma pessoa mal resolvida com a sua própria identidade, com a sua própria raça, né? Ela queria ser branca, ela queria, né, participar daquele universo dos ricos, né? Ela rejeitava a sua realidade. Você sabe que eu Então, quase é escrevi muito Teresa interessante. Batista? Sei. Sabia Você disso? me falou na época. Sei. Você me falou. Mas acabou ficando com Você me o falou. Vicente Sesso, não foi ele que escreveu? Aqui foi Me ao mar? lembro, sim. Foi seu primeiro, Sim, assim, foi quando você aconteceu na foi. televisão, né? Foi. Teresa Batista foi o seguinte, eles fizeram testes com atrizes de todo o Brasil, porque o diretor queria uma atriz que tivesse sotaque e queria uma cara nova. E uma atriz que pudesse fazer as duas fases também. E, na verdade, eu fui aprovada porque eu estava em cartaz com um espetáculo de teatro em Recife e o diretor e mais alguém da produção, enfim, foi ver o espetáculo. Eles foram até Recife fazer o teste comigo e com a Gisele Tigre. E aí ele me disse depois que o que o levou a me escolher para o papel O foi Grisoli. que quando acabou o espetáculo, o Paulo Afonso Grisoli, quando acabou o espetáculo, ele foi me cumprimentar no camarim. E eu tinha mania naquela época, engraçado que depois de mais velha eu não usei mais, eu tinha mania, muito novinha, de usar batom vermelho. Tinha mania. E era uma coisa daquela época também. Anos 90, né? As meninas usavam muito batom vermelho, Madonna e tal. Então, eu tinha o quê? 17, 18 anos. Aí eu tava no espelho, eu tinha acabado de tirar a maquiagem, passando o meu batom vermelho para ir para casa. Eu nem sabia que eles iam entrar no camarim. E aí ele me chamou. Você que é a Patrícia? Quando eu virei com o batom vermelho, ele disse, é ela. E eu não sei se você lembra, na abertura da minissérie, existe uma cena, quer dizer, uma cena que... Quer dizer, existe essa cena, mas ele colocou a cena na abertura da minissérie. Foi feita essa cena, que eu estou olhando para um espelho e que eu me viro com um batom vermelho. Que A gente legal. colocou essa cena. Então ele disse, é ela, porque quando ele me viu no palco, eu era uma criança, e eu fazia o papel de uma criança. Enfim, era uma peça para criança, era uma peça infantil. E aí, quando eu botei o batom vermelho, ele viu que eu amadureci. Aí ele disse, então é ela que vai ser. Ele já tinha visto o meu trabalho e ele achou que eu poderia segurar a onda de fazer as duas fases. E depois teve aquele Mas o momento que você me lindo, perguntou? que foi renascer, né? Você com o Leonardo Vieira. Olha, renascer seguramente foi o trabalho mais lindo da minha vida. Gente, olha só. Mais lindo. Que legal, que legal. A Maria Santa é uma coisa especial. Eu me lembro que uma senhora uma vez me parou e ela simplesmente me olhou e começou a chorar e disse que a história dela era muito parecida com a história da Maria Santa, né? Uau! Foram 4, 5 capítulos, mas assim, Era uma força inacreditável, né? Era o começo da novela, né? eu tinha muito receio de fazer porque era uma menina, né? E eu já tinha feito Teresa Batista. E aí, de repente, eu me vi no ar com 15 anos de idade, né? Eu já tinha 20. E, nossa, uma coisa. Poder acessar aquele lugar, o lugar da inocência, da pureza, né? Ela achava que estava grávida por causa de um beijo. O Benedito, que é genial, um contador de histórias, né? E as pessoas com as quais eu trabalhei, a Ana Lúcia Torre, o Cacá Carvalho, Solange Couto. Nossa, Eu me que lembro da gente maravilhoso. passeando pelas. Eu me lembro da gente passeando. Antônio Fagundes, que chique, né? Que luxo. Né? Fernanda Montenegro. Eu me lembro que eu fiz uma cena com a Fernanda e eu falei assim: bom, eu vou usar o que eu estou sentindo como pessoa na cena. Eu estava olhando para ela como plateia. E cabia isso na personagem, porque ela estava dizendo uma porção de coisas para Maria Santa que para Maria Santa não fazia o menor sentido, porque ela era muito inocente. Então eu olhava para ela e falava, vou usar isso, essa
a admiração profunda que eu estou sentindo agora por ela, eu vou usar isso na personagem e funcionou. Porque a Fernanda tem isso, né? Você precisa cuidar para não virar plateia, para não ficar assistindo. Ela consegue te hipnotizar, né? Ela Vocês tem o fizeram poder da tanto hipnose. sucesso, o casal também fez tanto sucesso, que aí eles juntaram de novo em Sonho Meu. O Léo, lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu me lembro que as pessoas torciam para eu namorar o Léo. A minha mãe dizia, eu Claro. sei que você está namorando o Léo. Olha isso. Minha mãe falava assim, fala, minha filha, eu sei que você está namorando ele. Minha família torcia, eu falava isso para ele. Minha tia era O povo queria apaixonada por ele. acreditar nisso, né? Não, não, a gente não está namorando. Eu nunca namorei o Léo, gente. Não, é mentira. Estão falando no jornal, mas não é verdade. Era tão engraçado. Era muito engraçado. Os jornais até E... falavam que, nossa, que doideira, era para vender, né, naturalmente. Fizeram um casal, claro. um jovenzinho, assim, bombado da Globo, era incrível. E eu quis, na verdade, assim, era pro Léo ter feito o papel do Daniel Avelar em Prova de Amor, porque personagem pelo qual a Diana, a policial Diana, era apaixonada, Diana Alba. Então, de alguma forma, assim, na minha cabeça, era eu de novo querendo juntar o casal. Mas aconteceu que o Léo se machucou e trocamos os papéis, porque o Serrado ia fazer o Lopo e o Léo ia fazer o Daniel. Aí, quando o Léo se machucou, ele foi fazer o Lopo, porque o Lopo gravava só ali na casinha dele e tal, não tinha que fazer aquelas coisas de perseguição, corrida, luta, tudo que o Daniel Avelar precisava fazer. E aí, vocês de novo na mesma novela, que foi esse nosso segundo grande sucesso, né? Que foi um momento diferente assim também da forma como os policiais são tratados na televisão, né, Patrícia? Porque a gente vê muito policial bandido na televisão e aquela policial ali era uma policial incorruptível. Quer falar um pouquinho da Diana? Eu acho que a gente precisa fazer essas coisas. Eu acho que as pessoas querem ver essas coisas. Porque é um escape, né? A pessoa quer ver, quer sonhar, né? Eu acho que o público de televisão quer sonhar. Realidade já tem a realidade. Nesse sentido, eu acho que foi muito assertivo. Era um folhetim com todos os ingredientes de um folhetim. Era simples no bom sentido. E sim, eu me lembro que eu embarcava muito, né? Porque assim, o meu grande sonho sempre foi fazer ação. Eu queria muito fazer um filme de ação. Apesar de não gostar muito do estilo, mas eu sempre me vi no filme de ação. E você botou o nome de Diana, né? Então pronto. Aí você acabou de... Era foi só ela vivia perseguindo o Daniel, né? Sim, a Diana, puxa vida, esse nome, Diana da mitologia grega, que é a deusa da caça, da floresta, dos animais. Diana, que é a Mulher Maravilha. Então eu embarquei naquilo e eu fazia aquelas cenas de ação. Depois eu me vendo, eu falei, cara, eu não fazia tão bem quanto eu achava que fazia, porque eu achava que eu arrasava, assim. Eu atirava bem. Nossa, você Eu fez atirava lindamente bem. aquilo. Tinha muita cena que você pôde brincar um pouquinho disso de ação ali naquela novela, que era só Claro, nossa, e eu achava o máximo, eu estou aqui fazendo esse filme de ação. Eu fazia assim. Eu me lembro que as pessoas na rua paravam, qualquer lugar que eu ia, delegada Diana, eu era delegada Diana. E aí eu falava, olha, dá um autógrafo, delegada Diana. Eu falava, mas eu não sou delegada, a personagem não é delegada. Aí até que chegou uma hora que eu parei de negar. Eu falei, tá bom, deixa a delegada Diana. Mas era muito bom, muito bom. E você, E aí a gente... pontual, né, o querido, fazendo o Júlio, também foi um casal que Olha, caiu na graça do povo. nossa, era fazer aquela novela era pura diversão. Eu sou muito séria. Quem me conhece sabe, eu sou muito séria, levo muito a sério tudo que eu faço. Mas, assim, poder trabalhar se divertindo é a melhor coisa do mundo. E o Jorge, eu dizia para ele, você tem que fazer comédia, cara, porque as cenas paravam, ficava o estúdio inteiro esperando eu parar de rir. E eu não é que eu não fazia por mal, eu não conseguia conter. Porque ele é muito engraçado, o Jorge. Ele não sabe. Adoro, Jorginho, adoro. É muito bem e é humorado. muito humilde. Que é difícil nos atores, perdão os atores, mas assim, é difícil. Os atores, assim, não me entenda mal,
Mas eles são mais vaidosos até que as atrizes. O Jorge, ele é desprovido de vaidade, ele é humilde. Então, era quase uma criança, o Jorge, assim. Então, era muito fácil. A relação com ele era fácil, sabe? Foi uma dupla, assim, uma parceria muito bacana. Muito, muito. Ele sabe disso. Ele sabe. Ele me fazia rir. Era muito bom. E ele era loucamente apaixonado por ela e demorou, né, para conquistar o coração da Diana naquela novela ali. O povo torcia muito já para que rolasse. Antes de rolar, né, ele teve que provar muitas vezes que merecia até conseguir conquistar o coração dela. Eu me lembro que você preparou muito bem. Foi muito bem preparada essa relação. Foi muito bem calçada. Por isso que deu certo. Eu lembro né? que eu apresentei a novela como uma novela de 3 protagonistas, né? Que eram seu personagem, o personagem da Lavínia, que perdia a filha, buscava a filha. Lavínia é linda, que mulher linda e que pessoa educada, que atriz eu amo bonita. muito minha amiga, eu gosto muito dela também. Ótima. Ela é... Não é só linda, ela tem muito talento também. Ela mostrou isso Sim, em prova de amor. sim. Uma atriz muito interessante, uma mulher linda e uma pessoa muito querida, muito educada, muito elegante sempre. Lembrei agora dela, ótimas recordações. Eu tenho a impressão, às vezes, que a questão da beleza, quando a mulher é muito bonita, às vezes ofusca um pouco o talento. Pode ser uma impressão minha, mas as pessoas às vezes celebram muito a beleza de algumas mulheres sem dar todo o mérito que o talento delas às vezes merece. Eu acho que ainda acontece, né? Mas assim, não sei, Julia Roberts ganhou um Oscar, não sei, ainda acontece, mas assim, algumas conseguem subverter isso. Eu acho que a Lavínia subverte, mulheres como a Lavínia, o trabalho dela foi lindo na novela, lindo, lindo. E a protagonista é sempre muito mais difícil, né? É sempre dificílimo a protagonista. A mocinha, né? É sempre muito mais difícil, né? A Marília Pêra falava isso e é verdade. E ela fez muito bem. E a outra protagonista da novela, além da Diana e da Clarice, era o personagem da Bianca, que era a Beatriz, que perdia os gêmeos também, né? Que tinha toda aquela história do príncipe e o mendigo. Então, eu sempre pensava assim, se eu estou escrevendo assim, eu criava todas as histórias com esses 3 troncos, assim, que eram essas 3 mulheres, que era a Diana, tudo que estava acontecendo do lado policial da novela, que acabava levando para 1000 coisas, levava para o Perfeito Fortuna, para o Miro, né, para aquela situação que pela primeira vez em novela se mostrou a favela, se mostrou a comunidade, se mostrou o tráfico de drogas. Tudo isso aconteceu em Prova de Amor. Então, e foi por causa disso, por causa desse sucesso, que fazia toda essas cenas, essas sequências de ação, de suspense com o Miro, com o Perfeito Fortuna, com a favela, isso tudo depois gerou Vidas Opostas. Porque foi por causa do sucesso de Prova de Amor que ela lá em cima, o Ibope, nessas cenas, era incrível. Era um sucesso, eu era parada na rua direto, assim. A gente sucesso, assim, em primeiro lugar, empatava na liderança ali direto. E a primeira novela contemporânea feita fora da Globo. E eu quero saudar aqui a presença do José Carlos Neri, que trabalha com Flávio Rico. São 2 jornalistas de excelente qualidade. Grande beijo. Então, um beijo para o José Carlos Neri. E ele fez uma pergunta aqui, que são os seus projetos pós-pandemia. Pois é, eu estou com um projeto na Record, mas que foi interrompido por conta da pandemia, que é o Gênesis. Estou esperando, né? Quer dizer, está todo mundo assim, todo mundo esperando. Tem uns projetos de teatro também, mas que infelizmente foram interrompidos. Eu adoraria poder falar, mas ficou tudo brecado, assim. Tem aí o Gênesis, eu vou voltar com o Gênesis. Pode dizer para o seu personagem? Eu faço a concubina de Jacó. Entendi. Que legal. Quem vai fazer o Jacó?
O Floriano Peixoto, Ah, que lindo. delícia, que legal. Eu Manda um trabalhei com ele na abraço, Record. coisa boa, né? É, É tão bom quando a é gente o Floriano. reencontra colegas na vida, assim, né? Muito. E tem Nossa, história, né? muito legal. É. Muito legal, muito legal. Tem um elenco muito bom. As novelas bíblicas têm personagens femininos interessantes, mas era uma época que a mulher não tinha a expressão que tem hoje, quer dizer, né? Não preciso nem dizer, chover no molhado. Mas é preciso entender isso e tratar sem preconceito, né? Porque eu acho que essas histórias têm que ser contadas também. A história da mulher que só era valorizada se procriasse, essa história tem que ser contada. Essa mulher merece ter sua história contada, né? É como contar a história da dona de casa hoje, né? Quer dizer, a história da dona de casa que fica em casa e toma conta dos filhos, essa história precisa ser contada, entendeu? Você estava falando que contou a história de 3 mulheres na novela, aliás, muito bem contada, cada uma absolutamente diferente da outra. Falou da Bianca, a Bianca muito madura naquele papel, muito bonita também, absolutamente um papel totalmente diferente da Isaura. E as 3 muito bem, né? Eu acho que você conseguiu dosar muito bem, cada uma com o seu universo ali, dentro do seu universo. Você conseguiu ali Obrigado, chegar Patrícia. em fatias diferentes da sociedade, e chegar em diferentes tipos de mulheres e de pessoas, né? Cada uma muito diferente da outra. Isso é muito bacana. Mas a história da mulher que vive para o lar também tem que ser contada e tem que ser respeitada, né? É um pouco isso. Fazer novela bíblica, eu acho que é um pouco isso. Antes de fazer, eu confesso que eu questionei isso, né? Eu falei, mas meu Deus, e aí? Como fazer uma mulher de uma época como essa, né? É uma novela de E a primeira época, coisa né? que Uma me veio novela de uma época. Eu adoraria de fazer. uma época, É, né? você pode Então, falar de coisas de hoje através de uma novela de época, por incrível que pareça. Pode claro, fazer metáforas, pode claro. fazer. Não dá para ter preconceito e pensar assim, não, mas eu não vou fazer uma mulher que é sub. Não dá para pensar assim. Você pode, através da submissão, fazer a crítica à submissão, É, né? Você pode subverter. é. A gente Eu tem. brinquei na reunião de elenco, claro, eu brinquei na reunião de elenco, porque havia uma discussão a respeito da maquiagem, que a concubina não usava maquiagem, sem maquiagem. E aí foi um historiador lá falar sobre essas questões do que pode, do que não pode. E aí ele tocou na questão da concubina. Olha, a concubina pintava os olhos. Eu gritei lá de trás, eu dei uma de rosa. Eu falei assim, eu não tô morta, tá? As pessoas riram. Falou, não, as concubinas usavam um lápis no olho. O olho era muito importante, elas se expressavam muito através do olhar. Quer dizer, são simples detalhes, né? Aquilo que você falou. Você se pega, tá, então elas usavam o olhar, ok, então é isso, né? É isso. Através da submissão você consegue acessar lugares também. Então é assim que a gente tem que pensar. Aí, estou esperando, respondendo aí a pergunta, eu estou esperando, como Tomara que as todos. coisas se normalizem, né? A gente torce muito por isso. Eu tenho a impressão de que futuramente vão ter que fazer coisas menores, mais contidas. Até porque porque a televisão não está mais com tanto dinheiro, né? Hoje em dia a televisão perdeu muito a verba Claro. publicitária. A televisão como aquele elefante branco gigante, aquele gigantismo da TV, Não, não vai tem ter que mais. ser repensado, né? Nesses novos tempos, com certeza. Precisa de gente Eu acho que a gente experiente vai para... encontrar um caminho. Oi? Acho que a gente acaba encontrando um caminho, É, né? Acho que a gente vai acabar tendo que encontrar aí um caminho que seja bom para todo mundo, né? é. Vamos torcer por isso. Vamos torcer por isso. Eu às vezes fico pensando, Patrícia, que assim que o rádio está para a televisão, melhor, a internet está para a TV, como a TV está para o rádio. E É, se a gente for pensar, a origem do folhetim estava lá no jornal, Machado de Assis e outros escreviam folhetim no jornal. Depois o folhetim sim. foi para o rádio. Depois foi para a novela. E agora ele está no streaming aí da internet. E cada vez mais a internet está tomando conta. É.
Com certeza, e a gente não pode ficar atrás, né? Eu sou muito desligada dessa coisa toda. A gente tem que se E ligar. conheço algumas pessoas como eu, e conheço pessoas como eu, que também são, porque, na verdade, tem um delay. Eu costumo dizer que eu tenho o chip dos anos 90 dentro de mim. Existe aí um delay, uma resistência. Eu tenho essa resistência, eu não vou mentir, eu tenho mesmo. Eu ainda estou um pouco na época da televisão, do telefone, mas assim, por exemplo, agora, eu falando com você, eu já percebo que não é tão difícil assim, que não é tão estranho assim. É difícil a palavra, mas não é tão estranho assim. Vamos lá, é uma questão de se adequar, vamos dizer assim. Porque é inevitável, é esse caminho. E agora com a pandemia, sobretudo, né? Então, agora aqui eu vou fazer um comentário aqui de um... Não sei quem foi que comentou, mas que na primeira reprise da Escravizaura, não sei se foi na primeira, o final da Rosa matando o Leôncio foi ao ar. Você tem essa lembrança? Tenho. Pode falar que foram dois finais? Já falei. Pode. É, tenho. Porque o que foi Rio e São Paulo, não teve uma história dessas? Em São Paulo foi um final e no Rio foi outro, eu estou Não enganada. sei, não sei. Pode ser que sim. Tudo pode ser, porque a gente gravou 4 e eles brincam com... Gravamos 4 ou 5, não tenho certeza. Não foi isso? E aí eles têm essa liberdade. Eu tinha feito já os planos para ter as cenas, para tudo dar certo depois da edição, qualquer que fosse o final ali. E eu sei que em uma das reprises, a Rosa foi assassinada do Leôncio. Mas a versão que foi para o ar foi a Rosa matando o Leôncio? Olha, Não na lembro bem. original, na primeira vez, né, quando passou pela primeira vez, foi seu Chico. Tá. Que era Lembrei. O ator maravilhoso que fez com Glauber os filmes. Oh, meu Deus. Minha memória. Também me fugiu o nome dele. Ele Alguém me fazia lembra, por um favor, feitor. do nome do ator que fazia o seu Chico? Maravilhoso, trabalhou no Deus, do Diabo da Terra do Sol, fez coisas... Maurício, não é? Ele fez tudo, maravilhoso. É... Era o feitor, não era? Ele não era o feitor da Ele era o fazenda? feitor da fazenda. Hoje alguém foi me perguntar por que seu Chico matou o Leôncio. Jonas Mello. Jonas Mello, grande ator, Jonas Mello. tem uma voz bonita, né? Pois é, não, acho que ele é falecido já. Eu tenho a impressão, meu Deus, tomara que Tinha, tomara que eu não esteja falando besteira. Se alguém me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira. Então, você não estava sabendo. Mas foi uma decisão do Herval na época também, que era o seu Chico, assim, porque na verdade, ele tinha uma senioridade, né, em relação aos outros candidatos, né? Eu lembro que a Maria Ribeiro queria muito que fosse a Malviana, porque ela achava que... Acho que todo mundo queria, né? Mas eu acho que o seu Chico, o assassino, é clássico, né? É clássico, é o inesperado, porque, enfim, era um cara super fiel. Não faleceu, não. Ai, meu Deus, falei besteira. Então... Que bom que o Jonas está vivo, que eu nunca mais falei com ele. Pede desculpas e está tudo bem. Você não fez mil desculpas. Eu não sei. Não tem problema. A gente não pode falar sem saber, gente, tá vendo? A gente estava falando com carinho dele. O problema da internet é isso, a gente fala bobagem aí ao vivo e depois fica registrado. É isso. Ai, meu Deus. Mas não foi bobagem, você não fez por mal, ele vai entender, tenho certeza. Não, eu também, minha memória às vezes fica dando tilt. Claro. Um beijo grande para esse extraordinário ator, fez um trabalho lindo na novela. Lindo. Maravilhoso. Como você disse, um ator que fez coisas muito importantes no cinema, na televisão. Ele inclusive ele trabalhou muito com o Herval, né, Thiago? Trabalhou muito, Herval trouxe, eu fiquei muito feliz, né, dele ter vindo fazer com a gente a novela, foi muito bom. Muito legal. E eu gostaria muito de saber até como é que ele está, como é que ele anda, porque nesses tempos também eu não vi mais muitos trabalhos dele depois também.
Eu também não tenho visto, não. Do seu Jonas, Também não né? tenho visto. Isso muitas vezes acontece com os atores, né? Me lembro que várias vezes já aconteceu, porque eu gosto de escalar os atores mais velhos. Eu gosto sempre de ter atores mais velhos. Então, assim, a última novela de Valmor, de Regina Dourado, de muitas outras pessoas, na verdade, foram comigo. Então, de vez em quando, alguém, porque quando estava na televisão, eu sempre escalava gente, porque eu gosto de ter gente de todas as idades, sabe, Patrícia? A novela é um Isso é produto para outro. todas as idades. Então, Claro, não sei com quantos claro. anos o Jonas está hoje em dia. Deve estar bem senhorzinho já. Eu acho tua atitude louvável, assim, escalar o ator pelo ator, né? Pela história do ator, Rubens de não porque o Falco, ator alguém tem que acabou ser de como citar. O segundo. último trabalho do Rubens também foi com a gente. Rubens de Falco, né? Eu É, tenho um momento lindo com ele, né? Assim, para lembrar, fazendo a Rosa, eu tenho um orgulho no bom sentido disso, né? Aquele orgulho no bom sentido, que foi uma cena que eu fiz com ele, que precisou parar a cena porque ele não conseguia parar de rir. Então, eu consegui fazer o Rubens de Falco, eu detive o senhor Rubens de Falco. Olha que coisa, né? Ele parou e não conseguiu ele achava a Rosa muito engraçada. E ele parou e não conseguiu parar de rir. Eu fiquei tão envaidecida. Ele era um luxo, né? O Rubens já não está entre nós, não é isso? Estou certa? o Rubens já não está entre nós. Pois é. Mas Mas, tenho gente, se a gente certeza que estiver está num falando lugar lindo. alguma Tenho besteira, certeza que pelo está num amor de lugar Deus, vocês lindo. me corrijam. Mas o Rubens Pois é. realmente não está mais Ele entre era nós. um Eu lembro. ator muito especial. Ele era elegante, né? Ele era muito elegante. Eu me lembro do Rubem fazendo o Leôncio O também, primeiro, né? pois é. Que o O primeiro. Leopoldo Pacheco fez lindamente também na nossa Também fez novela, muito né? bem. E eu me lembro muito bem dele parado, rindo. E todos rimos juntos na cena. Então, tão legal poder lembrar disso, né? É Acho que muito essa é bom uma a gente lembrar dos das grandes colegas. dados. Eu fiquei tão feliz quando ele aceitou fazer o Comendador Almeida, né? É a mesma coisa Nossa, quando o muito legal. Valmor aceitou fazer Os Mutantes, sabe? Um pessoal que fez assim. Quando esse tipo de ator, né, vem, como Jonas Mello também, aquilo dá uma Claro, força, né? Dá um... dá. Não, trazer o Rubem para fazer a sua escravizaura foi um luxo. Foi Ele um acerto abrilhantou a verbal. novela, ele deu um peso para a novela, sabe? Norma Foi um Rosemary luxo. teve também, foi muito bom aquele. Foi tudo muito bom. Não, e essa lembrança, né? Essa coisa de ele ter feito o primeiro Leôncio e Era uma ele tá homenagem, uma ali. citação, né? É uma homenagem, muito legal, É muito muito bom, legal. muito lindo. Foi tudo muito lindo ali. E, Foi, foi. e ali depois também a gente teve o Paulo Figueiredo também, que é outro colega Ah, uma querido, muito coisa, bom de se lembrar, né? muito querido, muito, 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 muito Que querido, pessoa muito de coração educado, bom, grande muito, ator, muito. né? Um exemplo de É, caráter, né? Um aquele exemplo ator de das ser antigas, humano, né? né? Queria que todos os seres É, humanos tivessem a qualidade de caráter que tem o Paulo Figueiredo, que é um ator ele era maravilhoso. muito paternal mesmo, ele fazia o papel do meu pai, mas o Paulo na vida é muito paternal. Ele é muito. Ele era muito querido por todos na novela, eu me lembro muito bem disso. O Paulo Figueiredo ser uma pessoa muito querida por todos, assim. Era uma presença que chegava e provocava risos enfim, ele era muito querido. E ele fazia o meu pai e eu tinha essa sensação dele ser uma pessoa muito paternal mesmo na vida, o Paulo Figueiredo. Aprendi muito com o Paulo Figueiredo, aprendi muito como atriz com ele. Foi um grande professor. Eu falo ele, o Everton, mas é que a gente contracenava muito, né, Paulo? A gente teve muitas cenas juntas, eu não sei se você lembra, eu lembro bem disso. A Claro, gente tinha claro, eu muitas criava cenas. muito para vocês ali, a gente criava. Então, eu A aprendi Maria muito. Nunes e Aldenir Silva. A gente se reunia toda semana e a gente adorava brincar com aquilo. Ele era muito abusivo, né, o personagem do Coronel com a Rosa. Sim, sim, Mas era bastante. engraçado também, porque ali aquele conflito, né, que tinha. Eu não me lembro agora, mas eu acho que isso já estava na sinopse, essa questão toda da Rosa ser meia irmã da Malvina, da Helena.
Isso, eu acho que a gente já, quando, não me lembro se quando eu apresentei a personagem para você, se a gente já tinha isso ou se isso foi criado durante a novela. Eu fiquei na dúvida. Não, assim, eu não lembro, não sei se você tinha isso em mente, mas eu não me lembro de você ter mencionado. Entendi. Realmente, Então durante. foi uma surpresa quando isso aconteceu para você. Foi. Ai, que bom. E a relação dela com o pai, eu acho que ali era um momento que humanizava a personagem, né? Porque, quer dizer, ela tinha uma carência, ela queria Queria uma muito que família, né? ele Queria ser assim, rainha. assumisse aquela paternidade, claro. Ela era filha de Aquilo, coronel. de certa maneira, é, e aquilo meio que justificava o fato dela ser tão mal resolvida, né, com tantas questões. Eu me lembro bem disso, a questão dela com o pai, você trouxe uma humanidade, foi difícil aquilo, porque de repente era uma pessoa superficial e invejosa, e que queria ser a Isaura a todo custo, não suportava o brilho da Isaura. De repente, ali era uma filha que queria o amor de um pai. Então, aquilo foi difícil fazer. Era uma. E as pessoas são assim mesmo, né? As pessoas são assim na vida mesmo, de verdade. Tinha muitas Elas são assim. profundidades, a Isso é Rosa, né? vida. Muitas camadas de Claro, relacionamento. sim, Era uma sim. novela de 30 personagens, se tanto, Patrícia. Hoje em dia as pessoas fazem novelas de 100, 120, ninguém ganha em profundidade, nada. Eu acho que é legal Claro. fazer novela assim. Ivani Ribeiro fazia novela assim. Janete Claire fazia novela assim. Aí dá para aprofundar os personagens, né? Ao longo de não sei quantos capítulos, né? E a Claro, claro. o pessoal está com essa história do Quem Matou Leôncio aí, falando, comentando. Então, o Quem Matou Leôncio foi uma ideia do Erval Rossano, uma total subversão ao romance, ao folhetim do Bernardo Guimarães, que não tinha Quem Matou Leôncio. Também não tinha na primeira novela da Globo, que o Gilberto Braga Não fez a tinha, versão dele sei. também. E aí ficou perguntando se eram 5 finais ou 4. Na verdade, eu acho que a gente só gravou 4 finais, que era o Belchior, a Rosa, a Malvina e o seu Chico. E a gente disse que tinha um final, que eu acho que nunca foi gravado, com a Isaura, mas não ia ser a Isaura, né, gente? Então, eu acho que eu estou falando com você. Ó, o Jorginho Pontual entrou aí, nosso amigo querido. Eu não estou conseguindo ver as Ele está aqui mensagens, com a eu gente, acompanha. peço Já falamos de desculpas a você, todos que não estou Jorginho. respondendo. Já falamos O com que você, ele é está falando? maravilhoso, bem-humorado. Falou que está aqui acompanhando, que demorou aqui para chegar, está pedindo para deixar salvo, para ele poder ver depois a gente falando dele. Falando Um muito mal de beijo, você, Jorginho. Jorge. Mentira, a gente só falou maravilhas de você. Olha, sabia que ele tem medo de... Sabe aquele bichinho? Não sei se você chama marimbondo aqui, mas é um bichinho que a ferroada dele é braba. A gente estava numa externa uma vez e tinha Ah. alguns bichinhos daquele, e eu tranquilona, e ele morrendo de medo. Ih, Jorge! E ele assim, você é maluca! Ele não vai lembrar, ele não vai lembrar. Será que lembra, Jorginho? Dessa cena dos marimbondos? Estava com medo de marimbondo, rapaz. Está com medo de inseto. Ele não vai lembrar. Você está lembrando? Ele está aí. Um beijo, Jorge. Falou que lembra, tá vendo? Ele falou que lembra? Falou que Tá certo. lembra. Ó, marcou. Então, olha só, quero agradecer aqui ao Wellington Pereira de Silva Oficial, que fez aí as artes, tem feito as nossas artes aí das lives que eu tenho Um feito. beijo, Wellington. Um beijo. O pessoal está mandando muito Eu não estou carinho. respondendo porque eu não estou conseguindo ver. Parou de aparecer para mim. E eu não quero mexer porque eu não sei mexer direito nessas coisas. Então eu posso botar tudo a perder. Mas eu mando um beijo para todo mundo. Mandando beijos. Um beijo para Recife. Falando que olha o dedinho, é comum falar em Pernambuco, é uma coisa da cultura de lá. Muito bom. E perguntando se você sente saudades de Recife, de Pernambuco. Olha, desde que eu vim para o Rio, na verdade, a minha ideia era morar em Recife. Quando eu comecei a fazer Teresa Batista, eu pensava assim, não, eu vou fazer, mas vou continuar morando em Recife. Aí morei uns meses aqui e fui para lá e fiquei lá. Aí as pessoas começaram, você não pode fazer isso, você tem que ficar no Rio, seu trabalho é aqui.
E aí eu vinha, voltava. Foi difícil, foi um parto, porque a minha ideia era ficar lá. Mas aí não deu. Eu sinto muita saudade. Hoje em dia tenho ido menos, eu tenho 2 filhos, eles têm uma vida aqui, mas os meus familiares vêm muito para cá. Um beijo para minha terra querida. Maravilha, uma galera do Piauí aí também tá pedindo Um beijos. beijo, Piauí. Todo Um mundo beijo. ama o seu sotaque. Estão falando que o sotaque parece com o sotaque da Rosa. Você não tinha que se esforçar. Parece, né? É. Pois é. Eu me pareço com a Rosa, mas eu sou do bem, entendeu? O caráter, né, Patrícia? Eu sou boa pessoa, mas eu tenho umas coisas da Rosa. Eu tenho um pouco do deboche dela. Eu sou aquele. Eu botei, na verdade, eu botei para fora muita coisa que eu tinha guardada em mim por timidez. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu botei para fora e foi uma surpresa para muita gente, para minha família em Recife, as pessoas. Mas a gente não sabia que você era assim. Falei, mas não sou eu, tá? É a personagem. E a minha irmã, que é uma humorista, ela não exerce, mas deveria exercer a profissão de atriz, ela ficou impressionada, disse, eu não sabia que você podia fazer humor, Patrícia. Eu me surpreendi muito. Quer dizer, e essa coisa de ser meio debochada também, eu sou um pouquinho, mas num bom sentido, claro. A culpa dela ser mais do Thiago, não é minha. Né, Thiago? É do Bernardo Guimarães, antes de ser. Pois é, verdade, verdade. Quem não leu A Escravizauro, o romance original do Bernardo Guimarães, é uma delícia. É curtinho, é pequenininho. E essa história de Leôncio, Isaura, Malvina e Rosa, essas já estavam lá. O resto tudo a gente criou. Eu li na época de escola. Então, não lembro muito bem, mas eu li lá atrás. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Você tinha que fazer mais novela de época. Pois é, eu amo fazer. Queria muito voltar a fazer novela de época. Erval Rossano foi responsável por trazer clássicos da literatura, como Helena, Senhora, Escravizaura. Ele tinha esse projeto, né, Tiago? Infelizmente, ele não conseguiu levar. Começou, mas... Ele queria voltar com isso na Record. Tanto que a gente chegou a fazer essas mulheres, né, que foi uma inspiração dele, com 3 histórias do José de Alencar. Querida, nós estamos com 1 minuto e meio só mais de live. A gente vai ter que começar a despedir. Ah, querida. Tão bom. Pois é, muito bom conversar com você e saber notícias suas e a gente relembrar tanta coisa legal que a gente viveu. Viu? Os fãs estão mandando beijos aí. Se você quiser se despedir dos fãs também. Beijo. Olha, a todos vocês, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Desculpem se eu não respondi, é que não está aparecendo para mim. É a minha primeira live, vocês vão ter que entender, não é? Pessoa debutante nesse momento. Então, um beijo e muito obrigada, viu? Tem tempo para uma última pergunta, que já passou algumas vezes nos comentários. Por que você não fez Mutantes? Eu nunca falei isso para o Thiago, porque eu achei que o Thiago ia achar que eu estava inventando história. Mas eu estava com uma cirurgia marcada. Eu tirei a vesícula. Porque a pedra da vesícula não tira. Não se tira a pedra da vesícula, se tira a própria vesícula. E não dava para remarcar e é muito perigoso ficar com pedra na vesícula. Não sei se... Bom, não precisa entrar em detalhes, mas a gente não pode adiar esse tipo de cirurgia. Querido, então, um beijo. Fica com Deus. Um beijo. Foi muito bom. Quem sabe Adorei. Na próxima temporada de Mutantes, se houver, né? Cara, você tem que fazer